É aos partidos políticos que compete fazer a alteração regimental, se o entenderem, no que diz respeito à existência de sanções. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há muito tempo que o circo se instalou no hemiciclo da Assembleia da República. Os apartes, muitas vezes insultuosos, vindos da bancada do Chega, denunciados por todas as outras bancadas, têm subido de tom e baixado de nível. Mas, ao que parece, não há nada a fazer. A discussão sobre a revisão do Código de Conduta dos deputados faz-se de tempos a tempos, de cada vez que a linha da boa educação e da decência é ultrapassada. O tempo passa, não muda nada e os apartes insultuosos vão-se normalizando. Sanções para um deputado que, de forma reiterada e grave, viola as regras, não há. Como não há votos suficientes na Assembleia da República para que passem a existir sanções. José Pedro Aguiar Branco é agora o Presidente da Assembleia da República e é notório que a sua visão do que deve ser a liberdade de expressão é bastante mais permissiva do que era a do anterior par, Augusto Santos Silva. Um mais complacente com o Chega e o outro mais conflituoso, não conseguiram travar a evidente degradação do debate parlamentar. Neste episódio, conversamos com o comentador da SIC, Pedro Marques Lopes. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva! Pedro Marques Lopes, o Presidente da Assembleia da República, admite a necessidade de rever o Código de Conduta dos deputados. É o reconhecimento que as coisas agora não estão melhores do que o momento em que ele assumiu a função. Apetecia-me perguntar-te como a pergunta agora já estão assim há muito tempo e o maior responsável, vou repetir, o maior responsável pelas coisas atingirem este limite é José Pedro Aguiar Branco. Repara, a estratégia do Chega é clara. A estratégia do Chega, se o José Pedro Aguiar Branco ainda não percebeu, é porque anda muito distraído. A estratégia do Chega é destruir a instituição Assembleia da República e todas as instituições democráticas. Que deveria ser defendida em primeira instância pelo seu Presidente. Não? Exatamente, fazendo do Parlamento uma espécie de uma tasca. E isto não é por aquelas pessoas não se levantam de manhã e decidem insultar tudo e todos, chamar vaca, difamar, insultar. Não, aquelas pessoas não se levantam para fazer isto. Aquilo é uma estratégia para destruir, para compurcar a instituição Parlamento e as outras todas, mas aquela essencial, que as pessoas depois olhem para aquela instituição e digam, olha, que isto é tudo uma balda, é uma tasca, estes tipos são todos uns tasqueiros. Isto tem um objetivo. Todos os partidos antidemocráticos têm um objetivo. Deteriorar a democracia, miná-la por dentro, para que depois possa surgir o homem forte que vai nos devolver à ordem e à razão. Isto já aconteceu tantas vezes na nossa história, então no século XX e no princípio do século XX foi comum. É este o objetivo, porque ninguém tenha dúvida. Mas deixa-me lembrar, nós na Assembleia da República sempre tivemos, ocasionalmente, é verdade, não por sistema, deputados que reagiam com impropérios a adversários políticos. A verdade é que isso acontecia muito raramente e agora é sistemático. Paulo, eu sei que tu não o fizeste e, portanto, por isso é que não tenho vergonha de o dizer assim. Quem diz isso é profundamente desonesto. Não é cá desonesto intelectual, que eu não sei o que é que isso quer dizer. É desonesto. Nunca aconteceu. Está acontecendo na Assembleia da República. Quem acompanha os trabalhos... Paulo, tu foste repórter parlamentar a desafio. Vários anos, sim. Portanto, nada se passou. Sim, havia umas trocas de insultos. Eu ouvi algumas, houve uns corninhos no Parlamento, houve manso é a tua tia, coisas deste género. Mas isso até eu a verbalizá-las consigo-as dizer
de memória. Sim, meia Isto dúzia não. de coisas que aconteceram. Isto não. E havia repercussões. Exemplo Claro, flagrante. Manuel Pinho foi demitido por fazer uns corninhos a um deputado do PCP. Paulo, repara uma coisa. Isto tem um objetivo claro. Porque, repara, deteriorar a instituição e para que toda a gente ache que aquilo é Lá está, peço desculpa de me retirar uma tasca. Porque, se não fosse esse o objetivo, o André Ventura mandava calar aquelas 60 pessoas. O André Ventura é aquele partido. O André Ventura levanta um dedo e eles todos se baixam. Portanto, se aquilo está a acontecer, e se aquilo acontece nos corredores, no hemiciclo, em todo o lado, é porque André Ventura quer, é porque é a sua estratégia. E para a sua estratégia tem o colaborador número 1. E o colaborador número 1 da sua estratégia chama-se José Pedro Aguiar Branco. Olhando para isso que estás a dizer, o que a bancada do Chega vai fazendo acaba por esgotar a paciência de outros deputados, porque são permanentemente interrompidos com a parte, etc. Nós vimos agora recentemente o líder parlamentar do PSD ia admitindo que reagiu mal efusivamente a querer dar ao deputado do Chega a morada para que ele fosse ver lá a casa, e depois isso foi truncado. A questão não é essa. A questão é que Aguiar Branco não foi capaz de repor a ordem. Existe aqui um risco de perda de autoridade ou esse risco já foi ultrapassado? Esse risco já foi ultrapassado há muito tempo. José Pedro Aguiar Branco agora é um verbo de encher naquele Parlamento. Repara uma coisa. No momento em que houve aquele acontecimento vergonhoso daquele selvagem do Filipe Melo, que é um selvagem, não é? Resolveu atirar beijos à Isabel Moreira ou ao Rui Tavares, pouco Sim, importa. É igual. De cima da mesa da Assembleia. Quando José Pedro Aguiar Branco diz que vai estudar aquilo que aconteceu, bem, já o facto de fazer um inquérito de uma coisa que é evidente, que não tem presunção de inocência nenhuma, porque não estamos num processo de crime. Eu ouvi isso dito por outro deputado, presunção de inocência, quer dizer, isso não existe para casos que não são de crime. José Pedro Aguiar Branco assistiu àquilo e quando vai dizer que vai fazer um inquérito, estava esse selvagem 2 lugares ao lado dele, nem sequer olhou para ele, nem sequer o nome dele disse. O que mostrou, digamos, uma falta de ousadia ou de vontade de instituir a ordem relevante. Mas José Pedro Aguiar Branco não é só nisto que é o principal colaborador de André Ventura. Ele disse uma coisa muito grave, que passou ao de leve. Ou pelo menos tem sido analisado como se não tivesse importante. Disse ele, o comportamento dos deputados do Chega, e são os deputados do Chega que estão a fazer isto, vai ser julgado nas urnas. Não é assim que a democracia funciona. A democracia não se esgota numas eleições. A democracia é um conjunto de princípios fundamentais, entre os quais está a civilidade, depois mais outros mais importantes que a separação de poderes. Há regras que não são alteráveis por nenhuma eleição. Isto é ridículo, mas é quase um apelo à democracia direta. Quer dizer, se os eleitores acharem, repara isto, que esta gente que está a ter comportamentos selvagens deve o ter, merece. Não. Deve continuar. Premiada no sentido as eleições, de aumentar a votação. Portanto, se as eleições derem mais deputados ao Chega, a conclusão de José Pedro Aguiar Branco é esta. Se o Chega tiver mais votos na próxima eleição, eles podem ainda, em vez de chamar gorda, podem chamar balofa, podem chamar baleia. É este o lindo raciocínio de José Pedro Aguiar Branco. O Presidente da Assembleia da República diz isso, justificando porque é que entende que não deve haver sanções aos deputados. Vale a pena haver um código de conduta se depois não há consequência nenhuma para quem o viola sistematicamente, de forma reiterada e grave? Paulo, existe um código de conduta, existe um regulamento. Quer dizer, o que é que ele vai fazer? Se diz que não tem possibilidades de os punir, em qualquer parlamento, na maior parte dos parlamentos europeus, e já só ir aos europeus, o presidente do parlamento, o speaker do parlamento inglês, pode pôr deputados fora da sala. Como este pode? Quer dizer, o que é que falta? O que é que falta? Ou senhor deputado X, ou ao senhor Presidente da Assembleia da República, o senhor é um sacana, o senhor é um filho desta ou filho daquela. O que é que se faz? Não se faz nada? Esperamos pelas próximas eleições para ver se as pessoas
Acham bem esse tipo de comportamento? Portanto, isto é José Pedro Aguiar Branco a tentar alijar responsabilidades e a, digamos, perceber, começa a dar a ideia de que falhou rotundamente como Presidente da Assembleia da República. O José Pedro Aguiar Branco é o maior responsável, o primeiro colaborador, o primeiro responsável pelo Estado a que a Assembleia da República chegou e por colaborar com a estratégia de desprestígio das instituições que André Ventura tem em mente. Falhou o método Santos Silva, está a falhar o método Aguiar Branco. Não há nada a fazer para devolver à Assembleia da República a dignidade que os eleitores merecem. Como é que se combate esta degradação do debate parlamentar? Que aproveita a quem baixa o nível, obviamente. É muito simples. É exercer o poder que o Presidente da Assembleia da República tem. É a segunda figura do Estado. É a segunda figura do Estado. É que a Assembleia da República seja vigorosa e os outros grupos parlamentares sejam vigorosos na condenação e em tomar medidas em relação a isto que acontece. Quer dizer, obviamente, uma instituição que se respeita tem que punir severamente um indivíduo como o Filipe Melo. Isto não tem a ver com liberdade de expressão. Vamos lá ver se a gente se entende. Não tem a ver com liberdade. Quer dizer, não há liberdade de expressão para ser um ordinário, de mandar beijos de cima da mesa da Assembleia da República. Isto não tem nada a ver com isto. Portanto, ou bem que os outros partidos, enfim, não vai acontecer, porque este Presidente da Assembleia da República vai se manter, ou bem que o Presidente da Assembleia da República tem que ser vigoroso e tem que ser afirmativo e assertivo e, de facto, exercer os seus poderes, ou então vai continuar tudo na mesma. E eu lembro uma coisa. Eu não me esqueço de que no primeiro debate, salvo erro, no primeiro debate desta legislatura, José Pedro Aguiar Branco condenou José Luís Carneiro por uma coisa de lana caprina. Por responder a frouxo, a acusação de que era frouxo com... Fanfarrão. Com fanfarrão. Ele repreendeu José Luís Carneiro, que é o líder da oposição, por chamar fanfarrão. E desta vez, quando o outro selvagem mandou beijinhos, disse que ia abrir um inquérito. Quer dizer, está tudo dito. Luís Montenegro disse que o PS se vai tornar uma força política irrelevante porque perdeu o chão e não percebe o povo. A verdade é que o eleitorado socialista é o mais velho, tem penetração significativa entre os jovens e com uma acentuada perda das elites. Enquanto se perspectiva uma derrota nas autárquicas e não se prevê uma vitória nas presidenciais, o que pode fazer José Luís Carneiro para evitar uma erosão irrecuperável? Se quer uma resposta para esta pergunta, ouça o podcast Comissão Política, com os comentários do jornalista João Pedro Henriques, da editora de política Eunice Lourenço e do diretor adjunto David Diniz. A moderação é do jornalista Vítor Matos. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham bom dia. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.